Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Eu tenho aqui preparado um estudo do Salmo 76 para os irmãos e vou mostrar para os irmãos toda a ligação que a Bíblia faz de um livro a outro livro. Os paralelos, os links que se ajuntam e todos apontam para o Apocalipse. Este Salmo 76, ele fala bastante de Apocalipse. Vou ligar ele aos profetas que falam de Apocalipse e ao próprio Apocalipse, amém? Em nome de Jesus. E eu espero que esse estudo ajude os irmãos. E se os irmãos gostarem, deixa aí o seu like, para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse estudo. O Salmo 76, o versículo 1 diz assim: Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. O Senhor está falando aqui da casa de Judá e da casa de Israel. Nós temos estudo no canal falando disso já. A casa de Israel somos nós, que somos chamados de cristãos. Somos descendentes das 10 tribos do norte, que foram aprisionadas na Síria e espalhadas pelo mundo. Elas nunca voltaram para Israel. Vai voltar agora no milênio. Amém? Em nome de Jesus. Todos nós, salvos da casa de Israel, estaremos com o Senhor no milênio. E a casa de Judá também. Então aqui o Senhor fala o conhecido Deus em Judá, entre os judeus, e o seu nome em Israel. Grande o seu nome em Israel. O nome do Senhor é grande no meio de nós. É isso que é essa a revelação disso aqui. O versículo 2 diz assim: Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Salém é Jerusalém. Aqui o Senhor está apontando já para o milênio. O milênio é pós-apocalipse. Depois de toda a destruição deste sistema que existe aqui, deste mundo, amém? Começa o milênio. No milênio, o Senhor vai morar no Monte Sião. Está aqui, ó. Em Sião é sua morada. Ele vai morar lá, amém? Morar numa casa dele lá, que nem nós moramos aqui. E em Salém, Jerusalém, é o tabernáculo, é o templo santo, onde os que foram ressuscitados e arrebatados, chamado de nação de reis e sacerdotes, vão reinar com o Senhor aqui, amém? Neste lugar aqui. Versículo 3. Ali despedaçou ele as flechas do arco, o escudo, a espada e a batalha. Ali onde? Ali em Jerusalém. Ele despedaçou as flechas. Glória a Deus, em nome de Jesus. Abra aí em Ezequiel, por favor, o capítulo 39, o versículo 1. Diz assim: Tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog. Este Gog é o anticristo. Esse é aquele que em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, é esse aqui. É a mesma pessoa. Então o Senhor está dizendo para profetizar contra ele. Assim diz o Senhor Deus: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Glória a Deus. O Senhor está preparando a batalha do fim dos tempos aqui. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nós vimos isso agora lá no Salmo 76. Nos montes de Israel cairá tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda a espécie de ave de rapina e os animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor. Esse versículo aqui para que os animais te devorem, ele está lá em Apocalipse 19. Nós vamos passar por lá já, aí eu lembro os irmãos, amém? Mas aqui, o versículo 3, então, diz que o Senhor despedaça as flechas e o arco dele ali. Esse é o anticristo e aqui está apontando para o Apocalipse. É importante ter esse entendimento, irmãos, porque a gente vai ligando essas coisas todas num assunto só, a Bíblia fica muito mais fácil de entender. Versículo 4. Tu és ilustre e muito glorioso do que os montes eternos. Versículo 5. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Versículo 5, nós vamos achar um paralelo aqui em Naum. No livro de Naum, o profeta Naum vai falar disso aqui também. Vamos lá. Abacuque, Sofonias, cadê o Naum? Naum 3. Miqueias, Naum. Naum 3, 18 e 19, 2 versículos só. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria. Aqui quando o Senhor fala em rei da Assíria, esse é outro nome que ele se refere ao anticristo. Amém? Nós, cristãos, que viemos das 10 tribos do norte,
nós fomos aprisionados na Síria. O rei da Síria, Salmanaser, pegou o povo das 10 tribos do norte, que a capital era Samaria, e levou embora. Esse povo nunca mais voltou. É como se a gente estivesse preso ainda na Síria, amém? Espiritualmente preso na Síria. E o Senhor veio para nos libertar daqui a pouco, aí no fim dos tempos. Estamos presos por quê? Porque nós estamos num mundo caído, nós vivemos num mundo de pecado. Então a Síria aqui, o rei da Síria, é o anticristo também, onde nós todos estamos ainda aprisionados espiritualmente falando. Então diz assim, os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nomes dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem ajunte. É o mesmo assunto que o Senhor falou lá em Ezequiel e falou nos Salmos. Amém? O Senhor está eliminando esse povo aqui. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a sua maldade. Isso é uma pergunta do Senhor. Por quem não passou continuamente a sua maldade? Nós vivemos num sistema maldoso, num mundo caído, como eu disse aqui, amém? E quem administra esse mundo é Satanás. É um rei mau, amém? Maligno, em nome de Jesus. Entendido então o versículo 5, aqui no versículo 5, só para repetir, o Senhor diz, despojado foi o ânimo dos teus fortes. Então quando o Senhor chegou para a batalha, aí não tinha mais salvação. E eles vão perceber isso só no dia que o Senhor chegar. Aí não tem mais jeito, amém? Então o ânimo deles vão embora. Jazem a dormir seu sono. O sono que se refere aqui é a morte eterna. Dorme para sempre. Amém? Versículo 6. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam carros e cavalos. Ante a repreensão do Senhor, os carros e os cavalos paralisam. Agora nós vamos a Zacarias. Livro de Zacarias, o versículo é 12, o capítulo é 12, o versículo é 2 a 4. Diz assim, eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Nós estamos dentro ainda do mesmo assunto. Nós já estamos no versículo 6, estamos falando do sítio, da emboscada que está em torno de Jerusalém, do povo de Gog, do assírio, da besta que sobe do mar. Glória a Deus. Todos os livros que nós passamos falou desse mesmo assunto aqui. Naquele dia, aqui está se referindo ao dia do Senhor. Aquele dia é o dia de vingança, é o último dia desse sistema como ele existe. Porque nesse dia, quando você ouvir algum profeta ou o próprio Senhor se referindo ao dia, você entenda que é o último dia desse sistema. O Senhor vai destruir tudo isso aqui. Amém? Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aí o versículo 6, voltando dele, ante a repreensão do Senhor, o Deus de Jacó, paralisam carros e cavalos. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 7. Tu sim, tu és terrível se te iras. Quem poderá subsistir à tua vista? Quem poderá suportar isso? Glória a Deus. Agora nós vamos direto ao Apocalipse. Aqui nós vamos falar do Apocalipse 6, a partir do versículo 12. É o sexto selo do Senhor. Quem pode subsistir a isso aqui? Quem pode suportar isso aqui que nós vamos ler? Ó. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. É importante os irmãos entenderem que a Bíblia, o Senhor ele é linear. O Senhor ele não sobe o tom se não precisar e não abaixa o tom. Ele é linear, ele fala no mesmo tom. Quando o Senhor quer falar que a coisa é grande, ele cita um grande terremoto. Senão ele teria dito um terremoto. Vai haver um terremoto. E as coisas do Senhor são grandes. Então entenda isso aqui. Isso aqui é o fim dos tempos. Ó. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio um grande terremoto. Esse terremoto é grande. É grande no mundo todo. Ele vai aplanar a terra. O sol se tornou negro, como um saco de crina, e toda a terra como sangue. Toda a lua, como sangue. As estrelas do céu caíram
pela terra como a figueira, quando abalada por um vento forte, se deixa cair os figos verdes. O céu encolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Glória a Deus. Está entendendo o tamanho desse terremoto aqui? Acontecendo com mais coisas, com Saraiva, inclusive. Saraiva é chuva de pedra. E lá em Apocalipse 16, no versículo 20 e 21, fala dessa chuva de pedra, que são pedras em torno de 34 quilos. Versículo 15 aqui diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Esse é o dia da ira, a ira do Senhor, a ira de Deus, a ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Pai e Filho. E quem é que pode subsistir? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Entendido aqui, irmãos? Em nome de Jesus? Então o 7, que nós fizemos o paralelo, linkamos lá com Apocalipse 6,12, diz assim: tu sim, tu és terrível se te iras. E quem pode suportar isso? Nós mostramos lá que é insuportável, de fato. Versículo 8. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Nós falamos desse terremoto agora há pouco, mas nós vamos agora a Ezequiel, de volta ao livro de Ezequiel. Em nome de Jesus, vamos lá. Agora nós vamos ao capítulo 38, versículo 20, que diz assim, ó: de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo. Amém? Glória a Deus. Plainado, deitado no chão, com tremor. Os montes serão deitados abaixo. Os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada, Gog é o anticristo, em todos os meus montes. O mesmo assunto, ainda nós estamos dentro do mesmo assunto. Diz o Senhor Deus: a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste, do sangue, da chuva, inundantes, grandes pedras de Saraiva. Nós vimos lá em Apocalipse, estamos vendo aqui, e dá para ver em Apocalipse 16 também. Fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer os olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Por que o Senhor está dizendo que ele vai fazer tudo isso e as nações vão saber quem é ele, de fato? Porque o ser humano está abandonando as nações. Até as igrejas estão abandonando, as nações estão abandonando a Deus, né? Melhor dizendo. E as igrejas também, o sistema religioso está se afastando cada vez mais do Senhor. Então não vão conhecer o Senhor como nossos pais conheceram e como nós conhecemos ainda. Amém? Nossos pais lá no princípio. Glória a Deus. E nós podemos ver isso, inclusive, na humanidade. Essa mudança ela é visível na humanidade, abandonando o Senhor, não querendo conhecer o Senhor. Se a gente fizer um estudo todo do livro de Juízes, né, os irmãos vão ver uma coisa que é muito corrente no livro de Juízes. O Senhor protege uma nação em torno de 70 anos, a nação de Israel, né? E aí eles se esquecem do Senhor, vão esquecendo. Aí vem o inimigo e invade e toma tudo. Aí eles clamam ao Senhor. Aí o Senhor vai e abençoa, levanta alguém para abençoar e unir o povo em torno dele. Passa-se um pouco, eles abandonam o Senhor, vem o inimigo. Isso é corrente. Em Juízes dá para perceber claramente que o ser humano ele é muito fraco. Ele aceita sugestões fora da palavra como se estivesse na palavra. Amém? Como no tempo do Senhor. A igreja, o sistema religioso, estava fora da palavra. E o Senhor estava alertando que eles estavam fora da palavra. O religioso é uma pessoa tão má, tão perigosa, até porque ele serve o inimigo, que ele não suporta ser contrariado. E acabaram matando o Senhor por causa disso. E nós estamos vivendo num sistema religioso que está mudando a verdade do Senhor. E é essas pessoas que vão perseguir aqueles que verdadeiramente tiverem a palavra no coração. Amém? Em nome de Jesus? Então nós falamos do 8 aqui, né? Vamos então para o 9, para a honra e glória do nome do Senhor. Diz assim: ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os mansos da terra. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os mansos da terra. É no mesmo dia que ele termina com tudo isso.
Ele salva e julga os mansos da terra. Ele chama, ele ressuscita os mortos e arrebata aqueles que ainda estão vivos. Tudo isso no mesmo dia, no grande dia do Senhor. Só que agora nós vamos então falar em Sofonias 2, versículo 1. Diz assim: concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? O Senhor está falando que vocês não vão conseguir esconder de mim. Busca a mansidão. Faça uma mudança de coração. A palavra diz que o Senhor não tem por inocente o culpado. E Ele não tem por inocente o culpado. Amém? O próprio Senhor Jesus aqui, em Mateus 5, Ele vai citar esses mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Então, temos, irmãos, em nome de Jesus, mudanças importantes para fazer, que o Senhor vem pedindo essas mudanças já desde o tempo de Noé, pedindo que o povo faça uma mudança. O povo não fez uma mudança, foi necessário destruir tudo aquilo e recomeçar outra vez. Amém? O Senhor Jesus já veio, tantos profetas já veio falando, e nós estamos ainda nessa luta com um monte de pessoas que não faz uma mudança, entram dentro de um sistema religioso e ficam acomodados nesse sistema religioso. O próprio sistema religioso não faz mudança. Glória a Deus. Não serve o Senhor de todo o coração. Serve interesses financeiros. Amém? Glória a Deus. Parece mais um banco do que um comércio do que uma igreja. E o versículo 10 diz assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges, te monta, do resíduo dessas iras. A ira humana vai te louvar-te. A palavra do Senhor diz que todos se dobrarão, céu, terra e inferno se dobrarão diante dele. Amém? Glória a Deus. Versículo 11. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam os presentes todos os que o rodeiam. Aquele que deve ser temido. Quem deve ser temido? O Senhor. Os presentes do Senhor são adoração. O Senhor quer ser adorado, porque foi Ele que nos fez. Ele que nos deu essa condição de mundo. E tem um mundo muito melhor do que esse aqui para aqueles que confiam nele, que acreditam nele, que vivem verdadeiramente na presença dele. Amém? Glória a Deus. Então, esses são os presentes que o Senhor quer. O Senhor quer um comportamento santo, de mansidão, de paz, de entendimento da palavra dele. Ele tem passado esse entendimento e nós precisamos buscar esse entendimento em nome de Jesus. Amém? E por fim, irmãos, o último versículo diz assim: ele quebranta o orgulho dos príncipes. É tremendo aos reis da terra. Eu tenho um versículo aqui, só para dar uma noção de que o Senhor está querendo falar aqui. Tem um versículo aqui no livro de Josué 5, que diz assim, versículo 1. Sucedeu que ouvindo, aqui o povo estava entrando na terra prometida lá, Josué está passando. Moisés havia morrido, ficou para Josué entrar com o povo na terra prometida. Eles passam o Jordão, o Senhor bloqueia o Jordão para que a água não passe, e eles passam no Jordão, a pé seco, como se diz a palavra. E aí o versículo 5:1 vai falar disso. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante os filhos de Israel, até que passamos. Secou até que os filhos de Deus passassem. Desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Então, aquele que é culpado, irmãos, sabe o que vai acontecer quando ele vê o perigo. Esse povo que não conhecia o Senhor, não quis conhecer o Senhor, não aceitou o Senhor, a hora que eles viram o tamanho do poder do Senhor, aí o coração baqueou. Isso aqui aponta para o Apocalipse, é exatamente isso que vai acontecer. Aqueles grandes que ficam impondo sobre nós hoje, nesse mundo em que nós vivemos, eles vão, nesse último dia,
enfraquecer o coração e ver que eles estão perdidos para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, então isso aqui é o Salmo 76 que eu quis passar para os irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, e mostrar para os irmãos que toda a Bíblia é ligada e ela fala sempre do mesmo assunto, né? Eu, para falar a verdade dos irmãos, há 10 anos atrás, eu nem imaginava que os Salmos falavam de Apocalipse. Algum versículo ou outro aqui que aparecia ligando alguma coisa de Apocalipse. Hoje a gente lê um salmo todo absolutamente ligado ao Apocalipse. O Salmo 91, que todo mundo sempre tem aberto o livro em todos os lugares, como se isso fosse resolver o problema, ele fala da igreja do deserto. A igreja que fala, a mulher que foge para o deserto, está lá em Apocalipse 12, 6. A mulher que foge para o deserto, esse Salmo 91 fala dela, no deserto. Amém? Nós já fizemos até um estudo disso, está aí no canal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, espero que tenha ajudado mais uma vez os irmãos, passando entendimento que é importante, e os irmãos façam estudos para a honra e glória do nome do Senhor. Se tiver dúvidas, estamos à disposição, é só perguntar aí. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, o seu entendimento. Deus te abra o entendimento, e o que ele disse para Josué, não desvie tu nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus.